Olá pessoal, chegamos com mais um conteúdo aqui para o canal. Nesse vídeo nós vamos tratar especificamente de um recurso que foi adicionado aí recentemente, nas últimas semanas, dentro do N8N, que é o recurso de Data Table, tá? Ele foi colocado, está disponível a partir da versão 1.113. Se você está com uma versão anterior, você vai precisar fazer uma atualização para pelo menos essa versão, para você ter acesso a ele. E hoje nós vamos usar ali esse material, esse conteúdo, para explicar como ele funciona, como a gente consegue trabalhar com ele e quais ferramentas ele pode vir a substituir ou ser pelo menos uma alternativa. Nós usamos ali o próprio conceito de lançamento do N8N, quando eles publicaram lá no lançamento do recurso DataTable um vídeo, onde eles comparam diretamente com o Google Sheets. Então a gente vai usar essa aula para fazer a mesma comparação. Vamos utilizar um nozinho de treino do N8N, onde ele vai gerar 5 pessoas aleatórias, que a gente vai tratar como usuários, e aí nós vamos inserir, vamos criar um data table para usuários, vamos inserir essas 5 pessoas lá dentro desse data table, e depois nós vamos comparar a inserção também com o Google Sheets, né? O principal comparação, efeito de comparação que o próprio N8N propõe lá no vídeo de lançamento é a velocidade. E por que, que o data table consegue ser mais veloz do que o Google Sheets? A gente vai entender aqui nesse conteúdo. Fora o conteúdo de hoje, nós deixamos preparado também, lá na nossa plataforma, um conteúdo de como você vai utilizar o Data Table para consumo de uma API de forma recorrente, de forma automática, ali, através de um gatilho de schedule, que é um agendamento. Né? Nesse exemplo, a gente usou a cada 3 horas, ele busca os dados, vê se tem algum dado novo, verifica se já não existe esse dado lá no Data Table, se não existir, ele coloca. Esse exemplo vai ter uma aula dedicada para esse exemplo de schedule, e vamos ter uma aula também mostrando como que você consegue fazer um workflow para trazer os seus dados. Se você já possui uma planilha alimentada lá de dados, como que você vai trazer ela com todas as verificações possíveis para fazer que não haja duplicidade e tudo mais, e como que você traz esses dados que você já possui numa planilha para um data table. E você pode começar nas próximas automações ou até substituir nas automações que você já tem o Google Sheet pelo data table. Essas outras 3 aulas que nós produzimos, nós deixamos dentro da nossa plataforma, então você consegue acessar ela de forma gratuita. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link de como que você entra lá na nossa plataforma. E além de ficar mais organizado, mais padronizado, você consegue assistir todo o conteúdo dentro da nossa plataforma de forma gratuita. Você só vai precisar fazer um cadastro que é feito em segundos, só com seu nome, e-mail ali e senha. E você vai ter dentro dessa plataforma nossa também todos os nossos templates, tudo que a gente usou durante esse conteúdo que a gente está criando, você consegue importar, fazer o download e importar. Então fica mais organizado. E lá dentro da plataforma, a partir do momento que você já criar o acesso também, você vai ter acesso aos demais conteúdos que a gente tem lá e tem muita coisa interessante, tá? Então antes da gente começar aqui a aula, a gente pede para que vocês já sigam aqui, se inscrevam no canal para receber sempre que a gente postar um conteúdo novo de N8N, você receber a notificação aí. Então vamos começar aqui. Vou abrir primeiro aqui o nosso campinho de data table. Eu já tenho alguns aqui que a gente fez para testar, para exemplificar. E a gente vai criar um novo aqui do zero. Eu vou chamar ele de usuários. Usuário. O que a gente vai colocar? Bom, primeiro, você notou que já tem 3 colunas. Assim que você cria um data table, ele já traz 3 colunas que são padrão. De ID, de data de criação e de data de atualização. Esses campos, nós não precisamos nos preocupar com ele, eles já é automaticamente geridos pelo N8N. Então, quando a gente insere uma linha, ele já preenche esses dados sozinho, mas aí a gente precisa colocar as colunas que vão ser do nosso interesse. Então, para esse exemplo de usuários aqui, eu vou usar nome, eu vou usar um campo de e-mail e eu vou usar um campo de descrição. Descrição. Então, está criado 3 coluninhas nossas aqui. As 3 colunas que já existem ali no data table de forma nativa. E vamos agora fazer o workflow do zero, onde a gente vai criar 5 pessoas aleatórias aí que vamos chamar de usuários e vamos inserir lá no nosso data table. Então eu vou criar um gatilho manual aqui, que vai ser executado quando eu clicar. Depois desse gatilho eu vou colocar um nó de treino para ele gerar para a gente uma listinha de pessoas aí que a gente vai tratar como usuário. Esse treino ele gera no máximo 5, então independente se a gente colocar aqui 5 ou todos, ele vai gerar 5. Aqui ele conseguisse criar só 3, ele teria essa possibilidade, mas eu quero 5 aí, então eu vou falar para ele trazer todos e vou chamar ele de
cria usuários. Vou executar ele aqui, para ele já criar uma listinha e a gente ter um conteúdo já para o próximo nó. Então, basicamente aqui, com o nosso data table criado e com essa listinha de usuários também com 5 nomes ali aleatórios, o próximo nó que eu vou adicionar é o próprio data table com a opção de Insert Row, que eu quero inserir linhas lá no meu data table, tá? Nos próximos vídeos a gente vai conseguir ver também como que é manipulado essas linhas, como que eu obtenho uma linha, como que eu deleto uma linha, como que eu verifico se essa linha já existe. Então, tá, todo esse conteúdo você vai ter lá nos outros vídeos complementares a esse lá na nossa plataforma. Então, o objetivo aqui é inserir linhas, eu vou inserir linhas. Aqui no Data Table eu vou escolher primeiro qual que é o meu Data Table, ele vai mostrar todos que eu tenho lá criado, e o que é interessante para a gente é o que a gente criou agora, que chama usuário. Quando eu seleciono o usuário, ele já vai lá verificar no meu Data Table, e ele já traz mapeado quais são as colunas disponíveis lá nesse Data Table. E vocês vão perceber aqui que a coluna de ID, de Created At e de Updated não está aqui, porque ele vai manipular de forma automática, ele vai gerenciar sozinho para a gente essas colunas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar, o meu nome vai ser igual ao name, o e-mail vai ser igual ao e-mail, que está dentro da nossa listinha de usuários, e na descrição eu vou usar esse campinho Notes, só para a gente ter alguma informação lá, tá? Então, basicamente aqui nesse momento, a gente já consegue alimentar o nosso banco de dados, nosso data table, desculpa, com os cinco usuários criados aí de forma automática pelo N8N. Eu vou deixar aqui o vídeo oficial lá do canal do N8N sobre o Data Table, para vocês, se tiverem curiosidade de conhecer, de assistir, tá lá. Ele está em inglês, mas ele é muito didático, dá para você ver o que tá sendo feito, o que está sendo discutido e quais são as comparações que eles estão fazendo lá no vídeo oficial do canal do N8N. Bom, eu deixei preparado aqui também no Google Sheet uma planilha com os mesmos campos, tá? Nome, e-mail e descrição. E eu vou adicionar ao mesmo tempo que eu adicionar ao Data Table, eu vou adicionar também na planilha do Google Sheets que a gente vai fazer uma comparação semelhante à que eles fizeram lá no vídeo. Então, o que eles fizeram lá? Eu vou colocar aqui no Google Sheets e no Data Table. E a gente vai depois trazer valores aqui para efeito de comparação. Vou colocar um nome aqui só para ficar organizado, tá? Então vamos lá. Ele vai rodar, ele vai criar a listinha de 5 usuários. E agora eu quero criar aqui também uma integração lá com o Google Sheets, tá? E ali no Google Sheets eu vou usar a opção Append Row, que é a mesma coisa do Insert Row ali, do Data Table. Vou pegar minha planilha de exemplo lá e vou escolher a Sheet Cliente, tá? Ali está como cliente, mas é a mesma coisa aqui. Então aqui eu vou falar para ele colocar também o nome como nome, o e-mail como e-mail, e a descrição usando o campinho Notes. Então é exatamente tudo que a gente vai inserir também lá no Data Table, tá? Deixa eu só ligar direito os nozinhos aqui que ele colocou no lugar errado. Então aqui ele vai inserir no Data Table e aqui ele vai inserir no Google Sheets. Lembrando de novo, pessoal, que todo esse workflow que a gente está criando aqui, você vai conseguir baixar lá através da plataforma e importar já direto aí. Se você quiser executar aí o mesmo teste que a gente está fazendo aqui, tá? Então, perfeito. Aqui, quando eu rodar, o que ele vai fazer? Então, ele vai criar uma lista com 5 usuários aleatórios e ele vai inserir tanto no Data Table quanto no Google Sheets. Então, eu vou rodar ele aqui agora e a gente vai deixar ele trabalhar. Fez lá no Google Sheets, fez no Data Table. Vamos ver se ele alimentou direito aqui. Tá aqui os nomes da planilha, com a descrição que a gente usou, os nomes, o e-mail e a descrição. Vamos lá no Data Table, tem um atalho aqui, tá, para ele. Quando você clicar aqui na lista, ele vai ficar um desenho aqui na frente. Você clica nesse íconezinho, ele já vai abrir direto o Data Table, tá? Vamos ver se ele colocou também esses dados lá. Então tá lá, os mesmos dados. Os campos que eu comentei que eram alimentados de forma automática, ele já alimentou ali, que foi a data que a gente inseriu. Se eu fizesse uma manipulação nesses dados aqui, se eu alterasse o e-mail ou o nome, ele automaticamente também atualizaria aqui a data de atualização, para que a gente consiga ter um controle maior
sobre as movimentações aí dentro do data table, mas ele fez aqui o mesmo exemplo nos dois cenários, tá? Então, qual que é? Agora vamos usar aqui a comparação que o próprio N8N fez lá no seu vídeo oficial. Para ele inserir aqui no Google Sheet, ele demorou 2.254 milissegundos. Então, eu vou marcar aqui no Google Sheet foi 2.254 milissegundos, tá? E no Data Table, vamos comparar aqui o tempo, ele demorou 104 milissegundos. 104 milissegundos. Bom, o que eles querem demonstrar com essa comparação? Primeiro que esse tempo é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Aqui no nosso exemplo da aula, como a gente tratou apenas de 5 linhas ali, 3 coluninhas de um e-mail, notas, um texto muito reduzido, é praticamente imperceptível ali. Você vai passar, você vai dar o clique, você vai vencer em um, você vai vencer no outro. Mas se a gente começar a pensar num volume de dados muito maior, uma manipulação de, sei lá, 100 mil linhas de um log ou de um cadastro de serviço, de atendimento e tudo mais, essa diferença de tempo passa a ser um fator fundamental em tudo, na execução e no desenvolvimento do seu, tá? Que aí vai passar a ser de uma execução de minutos para horas, às vezes, né, dependendo do seu volume de dados. Então, o principal ponto que eles tocaram quando eles lançaram lá no canal oficial deles foi essa questão do tempo. E até no vídeo oficial, que a gente deixou o link ali, eu vou deixar na descrição também, eles comparam e mostram que o Datatable foi 128 vezes mais rápido do que o Google Sheets. E por que isso acontece? Quando a gente está falando de um recurso nativo, ou seja, ele já está integrado no seu N8N, no seu servidor, ou se você estiver usando aí na sua máquina pessoal, em todos os nossos vídeos de treinamentos, nós usamos um exemplo de instalação local, auto-hospedado. Quando a gente precisa usar um link externo, nós temos ferramentas que fazem um túnel de proxy para que o nosso PC local consiga ser acessado por ferramentas externas. E nós adotamos isso para que você não tenha nenhum custo de servidores ou de hospedagem ou do cloud lá do N8N para você ter ele de sua máquina sem ter custo nenhum, sem limites de execuções, sem limites de dias para uso e tudo mais. Mas assim, o que eles conseguem fazer? Como ele já é um recurso integrado que ele vai estar dentro do seu N8N, ele não tem que fazer nenhuma chamada externa. Então, por exemplo, no Google Sheet, quando eu vou mandar essa lista de 5 pessoas para ele inserir, por trás do N8N ele faz uma chamada lá para a API, ele faz um post para a API do Google, responsável pelo Sheets, passando todos esses dados, passando essa lista para eles. Então isso gera um tráfego numa API externa que você tem que consumir a internet para mandar para ele esses dados. Diferente do Datatable. O Datatable já está rodando no local, ele simplesmente recebe esses dados que já está dentro do acesso para ele já está dentro da sua própria ferramenta e ele pega e insere dentro do Datatable na forma estruturada lá, que é até mais parecido com um banco de dados do que o Google Sheets, tá? Então a grande diferença é essa e é onde eles estão tocando. Desde o vídeo oficial, eles já lançaram um vídeo de lançamento já fazendo essa comparação. Então a gente reproduziu essa mesma comparação. Então esse conteúdo era mais para a gente ter essa noção de diferença de tempo. Nós vamos deixar disponível aqui para vocês o download desse template lá na nossa plataforma. Lembrando que o link está aqui na descrição, basta você entrar, fazer um cadastro rápido. E depois que você já tiver cadastrado, você vai ter também acesso a todos os outros conteúdos que nós temos lá. Todo esse conteúdo relacionado ao Datatable vai ser de forma totalmente gratuita, todos esses templates, os templates que a gente deixou pronto de como que você vai trazer esses dados de uma planilha que você já tem para um Datatable. Então você vai criar um Datatable e vai usar o nosso template para dar um clique e ele vai trazer todos os dados que você tem nessa planilha para o Datatable. Vamos ter a outra aula também que é referente a consumir dados de uma API através de um gatilho automático, um gatilho de agendamento, onde você consegue consumir, verificar se ele já não existe lá no seu Datatable a determinada linha e se não existir adicionar. Então, enfim, a gente vai esmiuçar todos os recursos possíveis de ser feito com o Datatable dentro dessas 4 aulas que você vai ter acesso gratuito lá na nossa plataforma. Então, nessa aula o efeito era mais ter essa comparação e ter um primeiro contato ali com o Datatable, onde você vai aprender a criar um Datatable, alimentar esse Datatable com os dados ali fictícios que o próprio N8N oferece para a gente. E vamos ficando por aqui, né? O complemento vai estar disponível nas outras 3 aulas que a gente dedicou lá dentro da nossa plataforma. Se você está gostando do nosso conteúdo, segue e se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a crescer e estar sempre criando mais conteúdos atualizados para vocês. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês vejam também as próximas aulas aí do Datatable.